aqui muitas boas noites no nosso chat. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Essa live tão aguardada por nós, da entidade gestora, aguardada por vocês, pessoas atingidas das regiões 1, 2, 3, 4 e 5, para falar sobre esse lançamento, né? Mas essa linha de microcrédito, uma linha piloto, e que a gente vai abordá-la desde onde surgiu até o momento atual, né? Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nós temos hoje aí os nossos convidados, o Samuel da Silva, nosso secretário-geral da Caritas, temos o Fábio, do Crédito Solidário, e vamos ter aí um momento bem longo para nós falarmos um pouco sobre essa linha, dialogarmos sobre os passos, né, dados até esse momento, os próximos passos da entidade gestora junto com vocês, e também atualizar sobre o nosso momento atual em relação a esse tema. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, que nós tenhamos aí uma boa reunião, um bom encontro, de muito esclarecimento, de muita formação e informação para todas nós e para todos nós. No nosso primeiro momento, a gente vai chamar o Samuel para fazer uma fala aí para a gente sobre as finanças solidárias, sobre a trajetória da Caritas nesse âmbito, e depois a gente vai passar para um outro ponto mais ligado aí às metodologias de finanças solidárias dentro da proposta definitiva, dentro da execução da proposta definitiva pela entidade gestora, e um pouquinho também, especificamente, sobre essa linha. Então, convido agora o Samuel para conversar conosco sobre a trajetória da Caritas, sobre finanças solidárias. Um tema muito caro, muito importante, e que tem uma importância muito grande também na execução da proposta definitiva. Samuel, por favor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite às comunidades do Paraupeba, boa noite aos companheiros da Caritas, a todos e todas que nos assistem aí, nos acompanham nesse momento, né, nessa noite, para conversarmos um pouco sobre finanças solidárias. Inicialmente, a gente gostaria de fazer um momento aqui também de reflexão sobre a paz, né? Eu acho que nós estamos num momento em um mundo com tanta guerra, com tanta conflito, tanto externo como interno, que a gente gostaria de começar também rogando pela paz do mundo, pela paz nas famílias, pela paz nas comunidades, pela paz nos territórios, a paz também pelo nosso Brasil, para que de fato a gente possa conseguir caminhando e trilhando na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Então, é uma introdução que eu gostaria de falar, porque a gente anda muito incomodado, também muito preocupado com tudo que vem acontecendo no mundo, né? E também, isso que vem acontecendo no mundo é o que provocou e o que vem provocando também o crime ambiental ocorrido no Paraupeba, né? Esse modelo econômico implantado nos territórios, no país, no mundo, né? Ele vem tendo como consequência esse tipo de crime, esse tipo de dano, esse tipo de efeito tão nefasto, tão duro nas pessoas, no meio ambiente, né? Enfim, na casa comum. E o que é que isso tem a ver com finanças solidárias? Eu acho que a Caritas, que esse ano a gente vai completar 70 anos de presença no Brasil, né? A Caritas foi criada em 56. Ela, nessa trajetória, nessa caminhada, ela vem aprendendo junto com as comunidades, vem aprendendo com a conjuntura, mas também
a Caritas vem fazendo, junto com outras organizações, leitura também de contexto, leitura de conjuntura, e isso vem também nos ajudou a construir nossa missão institucional, nosso objetivo e nossa ação, que tem como segmento desde lá da pessoa de Jesus, né, o seu modo de vida, a sua atuação pastoral. Isso tudo vem nos ajudando também a construir outros modelos de sociedade que tem a ver também com outros modelos de economia. Quando a gente fala de finança solidária, parece que as coisas não casam, né? Porque quando a gente pega só a palavra finança, lá no seu significado, ela nos liga muito a dinheiro, né? É como é que a gente lida com o dinheiro em suas mais diversas formas. A gente sabe que o modelo capitalista, ele lida de um jeito concentrador, um jeito perverso, e nesse tempo todo a gente incrementa ou a gente ressignifica esse lidar com o dinheiro. Por isso que a gente fala de finança solidária. A gente traz aí a palavra solidariedade no sentido de que o recurso financeiro ele é importante, ele é fundamental, porque na sociedade que a gente vive, a gente precisa dessa ferramenta para que a vida possa também continuar, ser reproduzida, ser continuada, mas não é de qualquer jeito. Então, a gente traz essa perspectiva da solidariedade para dar um novo tempero à economia. Então, a Caritas ela vem nessa construção com um ano específico, com um período específico da década de 80, quando a Caritas começa a construir o que a gente chama de projetos alternativos comunitários, que é junto com as comunidades, a gente dá um novo sentido ao dinheiro. O dinheiro, em vez de provocar morte, em vez de provocar concentração, ele vem para partilha, ele vem para ajudar na reprodução da vida, no cuidado da vida das comunidades. Então, lá na década de 80, a Caritas e outras organizações, mas eu vou falar da organização que eu estou, vem contribuindo junto com as comunidades para que, de fato, a partir de um apoio financeiro, as comunidades possam ressignificar seus territórios a partir de seus conhecimentos, a partir de suas vivências. Então, a década de 80, década de 90, foi muito forte a, o apoio da Caritas para esses projetos de cunho coletivo, de cunho, portanto, de cunho comunitário, em diversas ações das comunidades, que isso foi ganhando fôlego, foi ganhando força a partir, é aquele negócio, né? A gente joga a semente, a gente lança a semente na terra, e como a gente tem muita terra fértil nas comunidades, isso vai nascendo e vai dando fruto. E a gente chega aí, depois da década de 90, começo da década de 2000, inclusive construindo um movimento, uma nova forma de fazer a economia, que a gente hoje fala de economia popular solidária, né? Que qual foi a grande sacada? Foi que as pessoas pudessem se juntar e trocar suas experiências, seus fazeres e juntos se fortalecer. E, inclusive, fazendo uma crítica, e acho que aqui é muito importante, a esse modelo financeirizado que a gente tem. Porque esse modelo das finanças do capital é um modelo excludente. É um modelo que não beneficia, às vezes, a comunidade. Aí os colegas que virão depois de mim vão falar, né? Crédito, falar de crédito hoje. É falar de uma coisa que é rara. É muito difícil o sistema financeiro oficial ofertar crédito. E quando o sistema oferta, ele aponta uma série de dificuldades que impedem as pessoas acessarem.
Então, o movimento da economia popular solidária, que a Caritas está incluso, vai construindo outros modelos de ressignificar o uso do dinheiro, de ressignificar, portanto, as finanças solidárias, inclusive trazendo outras metodologias de apoio financeiro que a gente chama de microcrédito, microcrédito orientado, a gente chama de fundo rotativo, bancos comunitários, que a minha colega aí depois assim vai falar das metodologias. Então, a experiência da Caritas, essa caminhada histórica de mais de 40 anos com a economia solidária fez com que a gente fosse junto com, é sempre importante, junto com as comunidades, aprendendo e fazendo, como diz lá a Bíblia, novas todas as coisas. Então, finança solidária, ela dá um novo significado ao uso do recurso a partir da oferta de crédito, de microcrédito mais adequado, mais próximo das pessoas, a partir das necessidades, sem burocracia, para, de fato, apoiar o que as comunidades precisam nos territórios. E a gente está falando de um território que foi atingido profundamente por esse crime ambiental, que provocou aí danos, perdas de vidas irreparáveis, que provocou danos ambientais, que mexeu na vida das pessoas, inclusive na economia das pessoas, no trabalho. E agora a gente tem uma oportunidade, com esse recurso das comunidades, para que a gente possa dar um novo significado às finanças. E aí a Caritas vem, junto com outras organizações, a entidade gestora, as APIs, as próprias comunidades que já vêm também fazendo muitas coisas boas, bonitas aí no território, fazendo o que a gente chama de um novo cuidado com o dinheiro, um novo jeito de lidar com o dinheiro que a gente está dizendo que é finança solidária. Então, essa história da Caritas é uma história importante, que ainda está em construção, né? Até porque a vida é dinâmica, a vida é movimento, a gente também encontra muitos desafios nessa caminhada, inclusive em muitos lugares falta recurso, falta dinheiro, inclusive para as comunidades, por exemplo, tocarem seus empreendimentos, né? A sua cultura lá na roça, sua agroindústria, seu artesanato, justamente porque o modelo oficial não olha para os pequenos e médios negócios, né? A ideia é sempre o grande. Então, a ideia é que também a gente possa democratizar o uso do recurso, o acesso a esse recurso, para que, de fato, o território do Paraupeba seja um território de vida, de reprodução da vida, inclusive de dizer que esse território ele produz muitas outras coisas interessantes, inclusive para a riqueza do estado de Minas Gerais e do Brasil. Então, eu desejo aí uma boa atividade para nós, nessa caminhada da entidade gestora, do anexo 1.1, e que, de fato, as finanças solidárias possa ser, de fato, uma ferramenta e um instrumento de vida, um instrumento de defesa e promoção de direitos, de produção de riquezas, do que é essencial para as comunidades. Então, é o que eu teria a falar nesse primeiro momento. Os colegas que virão posterior vão adentrar e vão aprofundar mais sobre o trabalho que já está iniciado no território e cada vez mais com a participação das comunidades atendidas. Uma boa noite, um abraço a todos.
Obrigado, Samuel, pela sua fala contextual, uma fala de abertura do evento, dessa nossa live, mas como a gente sempre faz, né? Logo em seguida, as nossas aberturas, eu queria convidar todas e todos que estão aqui, e o número de pessoas presente na nossa live está bastante significativo, isso é um momento, um motivo de alegria para nós, mas esse momento também exige, né, uma memória que nós sempre fazemos em todas as atividades da entidade gestora, que é lembrar, né, as 272 joias que se perderam com o desastre crime da Vale, e fazer um minuto de silêncio pelas 272 joias. Eu convido a todas e todos a, de forma muito respeitosa, fazer esse momento de memória, que também é um momento de luta. Eu sei que vocês não podem dizer aqui, mas digam nas suas casas, por gentileza, 272 joias presentes. Dando sequência ao nosso encontro aqui, à nossa conversa, eu queria convidar a Simaia, nossa coordenadora de finanças solidárias, para falar um pouco sobre as metodologias de finanças dentro da proposta definitiva, dentro da execução do anexo 1.1. Em seguida, a ela, o Fábio, para tratar especificamente dessa linha de microcrédito social que a gente está conversando agora. Então, Simaia, por favor, seja bem-vinda. Olá a todos e todas, boa noite. É com grande alegria que estou aqui hoje para compartilhar desse momento de explicar um pouco e tornar pública todas as ações, né, que estão pensadas no âmbito do anexo quando a gente fala de finanças solidárias. Aí eu vou pedir a Ariane para posicionar o arquivo que hoje a gente vai compartilhar com vocês a partir da exposição das metodologias de finanças. Eu quero aproveitar para dizer, né, que conforme o Samuel vem falando, a questão do sistema financeiro. Então, quando a gente pensa em um projeto de reparação e que vocês colocam isso nas resoluções, de trabalhar com 3 metodologias de acesso a crédito, eu acho que já é compreendendo de um processo que é longo de exclusão de um grupo muito significativo de pessoas na nossa sociedade que estão excluídas do acesso a crédito. Quando a gente fala de crédito, né, a palavra crédito, quando vocês forem até ver no dicionário, ele está ligado a uma ideia de confiança. Crédito é confiança. E a confiança que o banco, né, que as instituições financeiras têm, que as pessoas vão pagar e vão devolver o crédito solicitado, ela está ligada à ideia das garantias, né? Por isso pede aí os seus contra-cheques, comprovante de bens, etc. A hipotecar uma casa. Então, tudo isso é por conta dessa ideia das garantias. Mas existe uma grande parcela significativa da população brasileira que não tem garantias para fornecer. Isso não só no Brasil como no mundo. E por isso, por conta desse contexto,
aí uma ocorrência de várias iniciativas que vão tentar, que vão trabalhar para facilitar o acesso a crédito para todos os públicos, principalmente para aqueles que estão excluídos do sistema de crédito tradicional. Então, fico muito feliz de a gente ter pensado, né, de vocês terem pensado na reparação, incluir isso, porque não basta só lutar pelo processo de indenização, por reparação dos danos ambientais, pela reparação dos danos coletivos no âmbito do espaço público, né, da construção de outros modos de vida, mas é importante também pensar que as pessoas, ao longo desse processo de reparação, precisam de um acesso ao crédito qualificado e adequado a um outro momento de pensar a essa economia do território. Então, vou pedir a Ariane para projetar essa apresentação a partir do slide 11, onde a gente vai falar um pouco sobre esse acesso a crédito pensado dentro do anexo. Todos sabemos que o anexo 1.1, que é um projeto de demanda das comunidades, tem aí um eixo de financiamento de diversos projetos, que está relacionado aí aos danos que foram avaliados por vocês, né? Danos característicos e características dos territórios. Nós temos 5 regiões muito diferentes, marcadas aí por um processo de impacto um pouco diferente de cada uma. E a partir dessa avaliação dos danos, vocês estão aí validando e priorizando a partir de um processo coletivo para definir aí dentro dos conselhos, vai definir quais são os projetos prioritários. E aí o crédito, para mim, ele entra como estratégia dentro do anexo, como a gente consegue conectar. Não basta aí financiar os projetos. Pode passar, Ariane, por favor. A ideia é que, ao executar os projetos, vocês vão perceber que é possível ampliar a atuação dos projetos, dinamizar aí as pessoas que estão conectadas aos projetos ou não, porque aí tem os outros projetos de vida, tem os projetos coletivos, através de uma ação organizada e orientada de um crédito. Estava certo, viu? Estava certo. Pode colocar lá. Isso, tá ótimo, é esse aí mesmo, pode seguir até. Então, de uma ação que é pautada pelos bancos comunitários, por uma instituição de crédito e microcrédito e pela ação de fundo rotativo solidário. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Mas, para mim, o desafio está dado em quê? A gente consolidar uma ação que é sistêmica, porque essas ações elas podem se integrar na Bracia, através dessas várias ações, e conduzir as pessoas ao uso do crédito para um interesse coletivo. Porque dessas metodologias que vocês escolheram, algumas vai tratar de créditos coletivos, porque é pensar numa reparação mais ampliada, de forma ampliada. E aí construir espaços coletivos e múltiplos de gestão desses recursos. Pode passar mais um, Mariane, por favor. Aqui eu vou trazer só um dado importante, só para vocês observarem, né? Na bacia do Paraupebas, a gente tem 169 mil pessoas que foram atingidas, e temos aí, acho que o Fábio vai falar um pouco disso, desse perfil populacional, e aí eu queria trazer para vocês que no sistema de crédito tradicional, que o Samuel falou e que eu falei há pouco, a gente tem aí que pessoas até que recebem, né, que tem uma renda de até R$ 1.500, ela tem pouco acesso a crédito, baixíssimo. Quanto maior a renda, acima de 21 mil, eu tenho mais acesso a crédito, porque isso, o sistema, ele funciona através de garantias, então ele é até contraditório, porque quem mais precisa de acesso a crédito, ele não consegue acessar. Então, isso está no relatório do Banco Central de 2021, se eu não me engano, de 2 em 2 anos, o Banco Central ele consegue aprofundar os detalhes do acesso a crédito na população com renda, com menor renda, né? Você pode passar, Ariane. E aí, eu acho que pensando nisso aí, que vocês também pensaram em conjunto a ideia de utilizar essas 3 modalidades de financiamento, de acesso a crédito, porque essas 3 modalidades nascem dessa dificuldade, nascem para perceber que existe uma população que ela não está integrada nesse sistema, ela precisa ser integrada, só que a partir de um outro modo, de uma outra perspectiva, e essa perspectiva ela é colocada sobre as bases da economia solidária, que prevê o seguinte:
a inclusão do ser humano, de todos, né? O dinheiro a serviço do bem comum, do coletivo. E aí a gente vocês trazem dentro da proposta, trabalhar com crédito a partir de uma instituição de microcrédito, seguindo aí a PNMPO, que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado. No caso da proposta definitiva, esta instituição é o Crédito Solidário, banco que foi um antigo Banco do Povo, ele está aqui conosco na live, vai falar melhor sobre isso. Temos também a metodologia de Banco Comunitário de Desenvolvimento, que vai ser trabalhada pelo Instituto É Dinheiro, e temos a metodologia de Fundo Rotativo Solidário, que o Samuel falou há pouco, que temos uma grande tradição na Caritas, tanto nacional quanto estadual. Então, podemos seguir, Ariane. Eu vou falar um pouco aqui do que é cada metodologia dessa. Quando eu falo em instituição de microcrédito, a gente pensa numa organização financeira que tem como finalidade oferecer aí pequenos empréstimos. E é importante eu falar para vocês, toda vez que a gente estiver falando de microcrédito, eu estou falando, se a gente seguir a PNMPO, a gente está falando de crédito até R$21 mil aí, eu estou considerando micro. Acima disso, eu vou considerar crédito, né? Crédito sempre é um crédito com valor maior, a taxa de juros, o processo de garantias é outro. Então, as instituições de microcrédito vão trabalhar várias modalidades de microcrédito. Né? Então, os valores são reduzidos por operação, existe uma metodologia de proximidade territorial, significa o quê? Toda instituição que trabalha com microcrédito trabalha com agentes de crédito que vão poder visitar a pessoa que está solicitando o crédito, dependendo da modalidade de crédito que ela solicita, vai ter uma adaptação aí dentro daquele universo, daquela cartela de crédito oferecida pela instituição, dá para modelar questões que vão aí contemplar questões individuais dentro do que está normatizado dentro das linhas de créditos oferecidas por esta instituição. A análise é baseada na atividade produtiva, se for um crédito produtivo, na confiança e não apenas em garantias patrimoniais, que é o que eu falei do processo de garantias do sistema financeiro tradicional. Aqui, o movimento ele é outro. Então, há também um acompanhamento e orientação, ou seja, principalmente quando a gente fala do microcrédito produtivo, ele vem com um processo de orientação do uso daquele crédito. E todas as condições de pagamento, de carência, elas vão ser adaptadas ali à realidade socioeconômica do público atendido. Então, no geralzão, quando a gente fala de uma instituição de microcrédito, do que caracteriza essa instituição, a gente está falando de uma instituição que é pautada por esse caminho aqui, por esses valores. E aí, o Crédito Solidário ele vai poder falar um pouco melhor sobre isso, e eu vou me aprofundar um pouquinho aqui, vou falar mais aqui das outras duas metodologias que também estão dentro do processo do anexo da execução da gente. Pode passar, Ariane, por favor. Aí eu vou trazer para vocês a metodologia dos bancos comunitários de desenvolvimento. Eles nascem aqui no Brasil, a primeira grande experiência lá na periferia de Fortaleza, com o Banco Palmas. Os bancos comunitários, eles têm como foco aí prestar serviços financeiros solidários, controlados pela própria comunidade, pelo território, pelo município, que visa gerar desenvolvimento local a partir do potencial da própria região. Ou seja, a ideia, inclusive, para fazer isso na operação, o banco comunitário ele lança a mão de um instrumento que é a moeda, só que é uma moeda social. É uma moeda que está reconhecida por aquela comunidade por ser um instrumento que vai conseguir dinamizar o fluxo entre consumo e produção. A gente tem acompanhado aí os bancos comunitários no Brasil, e uma leitura muito importante, até o Banco Central já reconheceu isso, apesar de não ter uma legislação, né, que dite norma sobre o que é que o banco faz ou não, a gente está conseguindo construir agora no Brasil, está saindo uma legislação que vai falar um pouco da metodologia de bancos comunitários, mas o banco comunitário ele lança a mão de uma moeda social e vai fazer empréstimo tanto no real quanto na moeda social. Mas por que isso é importante? Porque quando eu coloco que o crédito ele está sendo oferecido em uma moeda própria do território, vamos dizer que
na bacia do Paraopeba tenhamos uma única moeda. Esta moeda vai circular na bacia, vai fazer com que os agentes econômicos eles fortaleçam entre eles, porque existem também muito a fuga de recursos de um município para outro, de um grande centro regional para outro, de um centro territorial para outro. Por quê? Porque é uma tendência de que as pessoas, no padrão de consumo, eu vou consumir ali porque esse centro comercial é maior. Mas se a gente faz uma reflexão sobre para onde está indo o consumo, para onde que eu estou fortalecendo, que tipo de cadeia produtiva é essa, a gente consegue também fortalecer outros circuitos de troca, consumo e produção. Então, a ideia do Banco Comunitário é movimentar o território a partir de uma estratégia pensada coletivamente para isso e a partir do uso também inteligente de pensar as linhas de crédito. Então, muitas vezes, quando a linha de crédito ela é oferecida a partir da moeda social, eles não cobram taxa de juros. Há um entendimento, né? Porque o entendimento é de que a taxa de juros ela serve ao interesse daquele que está justamente utilizando o dinheiro para se capitalizar. E esse não é o foco do Banco Comunitário. Pode passar. Mas aí a gente tem alguns desafios para trabalhar com essa metodologia e algumas vantagens também. Quando a gente pensa nas vantagens, eu estou falando aí do fortalecimento da economia local, porque a moeda social ela vai circular exclusivamente naquele território que está pactuado com esse tipo de trabalho, incentivando o consumo nos comércios locais, fazendo essa dinâmica econômica flutuar em torno daquilo que a comunidade quer. Então, há uma inclusão financeira e social, porque vai atender pessoas com outro perfil, não precisa exigir garantias, as exigências elas vão estar dadas no âmbito coletivo, e, claro, essa construção é para incluir pessoas e não excluir. O controle social e democrático formado aí a partir dos coletivos de gestão que são necessários para gerir essa metodologia. E nele vai ser construído toda uma política de crédito, decidindo a taxa de juros, os prazos, quem recebe o crédito, qual é o perfil das pessoas. E, além disso, tem como fundamento oferecer uma educação financeira integrada. Todas as metodologias que eu estou falando aqui, elas vão oferecer formação num processo de educação financeira a partir da perspectiva do crédito que está oferecido dentro desse processo da metodologia. Por outro lado, nós teremos um desafio. Qual o desafio? De pensar a complexidade dessa gestão, porque vai exigir uma organização coletiva mais focada não nos interesses individuais, mas no interesse coletivo das regiões, do território ou de toda a bacia. E, para isso, a gente vai oferecer momentos de formação. Aí a gente também vai ter que perceber, dentro dos conselhos, o que é que vocês vão decidir. Se a gente vai ter bancos comunitários na bacia com escala limitada, né? Porque aí vai depender de que público que vocês vão ter que atender, né? Da quantidade das pessoas. A dependência de recursos externos, isso aqui é frequentemente para os bancos geral. Eu acho que a bacia vocês estão com um diferencial, porque vocês têm um recurso alocado para isso, né? Então, há uma dependência de recursos externos, frequentemente o capital inicial depende de aportes de ONGs, governos ou fundações. No caso aqui, o aporte está vindo aí, de fato, de um processo de reparação. E a aceitação da moeda social. Então, cada vez que um território, uma região, decidir ou optar por trabalhar com a implementação do Banco Comunitário de Desenvolvimento, aí a gente também vai ter que trabalhar um processo de compreensão e aceitação da existência da moeda social nesse território, nessa região. Pode passar, Ariane, por favor. E aí, já no caso do Fundo Rotativo Solidário, já é uma metodologia que está aí desde a década de 80. Se a gente fala que o Banco Comunitário vem na década de 90 no Brasil, os fundos rotativos eles já começam aí na década de 80, com os PACs, principalmente com a atuação da Caritas brasileira e de outras organizações, principalmente do Nordeste brasileiro. São fundos formados por recursos de um grupo ou comunidade, e aí é uma grande poupança coletiva, né? Onde as regras também são decididas coletivamente, de quem acessa, por que esse fundo existe, o dinheiro é liberado a um membro que devolve. Observe a forma como eu estou falando. Aqui eu não estou falando de empréstimo, de débito e de dívida, porque o vocabulário ele impacta muito na dinâmica dessas metodologias. E aqui passa por um processo de apropriação. Veja só, eu estou
recorrendo a um dinheiro que é coletivo, esse dinheiro está sendo liberado, né, a partir de um conjunto de regras que eu aceito dentro de um determinado grupo, e eu vou devolver. Eu vou devolver porque eu estou comprometida de que esse dinheiro, sendo do coletivo, ele vai ter que ser usado de novo por outras pessoas que precisam, tão quanto eu estou precisando agora. Então, para que o fundo se recomponha e possa ser emprestado a uma outra pessoa. Aqui também não há prática de juros compostos, como nas instituições financeiras, nem no banco comunitário também. A prática de juros aqui, se ocorrer, se as pessoas decidirem, tradicionalmente, é de juros simples. Pode passar, por favor, Ariane. E assim como a metodologia de banco, a gente tem aí um conjunto de vantagens e desafios. Nas vantagens, a gente consegue trabalhar muito bem aí a ideia da solidariedade, o desenvolvimento da confiança, porque a base do fundo é a confiança e o compromisso que esse coletivo tem com o conjunto de regras que foi estabelecido coletivamente. A taxa de juros é uma taxa que, de fato, não é para remunerar o capital que está sendo utilizado nesse processo. É uma taxa educativa, então essa taxa ela serve apenas para a manutenção do fundo ou para uma pequena correção de valor, e isso aqui talvez aí seja um grande desafio de ver como é que a gente mantém o valor, incorpora valor esse fundo ao longo do tempo. Aí há uma flexibilidade e baixa burocracia, porque as regras são acordadas coletivamente, instrumento de gestão, não precisa de grandes programas de computadores, isso vai ser decidido dentro do ambiente de gestão de vocês. Aí o empoderamento de gestão coletiva é um fato, nós temos vários trabalhos sobre isso, que falam sobre isso, sobre essas experiências no Brasil, o ganho que se tem do ponto de vista da participação, democracia e da construção coletiva, né? Então, gerir recursos coletivamente demanda organização coletiva, demanda participação, demanda uma construção que a gente vai conseguir trabalhar no anexo a partir de um processo de aprendizagem. A gente tem um fluxo ainda e uma agenda a cumprir de formação, de sensibilização para todos os temas que eu estou falando aqui. Nós aqui estamos dando o pontapé sobre as metodologias de finanças no anexo 1.1. Então, dentro dos desafios dessa metodologia, nós temos aí um capital inicial limitado, que tem muito a ver com a tradição dessa metodologia no nosso país, a gestão de inadimplência, precisamos pensar nos mecanismos para lidar com a inadimplência, pode ser delicado, porque envolve as relações comunitárias, mas aí cada comunidade vai pensar todo o processo de toda a carteira de crédito dentro do anexo, a partir das metodologias, vai ter que lidar com a gestão da inadimplência, porque ela pode ocorrer. Ele é um efeito considerado e toda a organização que trabalha com crédito, certo? A sustentabilidade ao longo do prazo, como a gente não pratica, não é remunerado esse fundo, ali não confundimos, não vamos confundir o seguinte, tem o dinheiro do anexo, que é remunerado, tem os rendimentos e pode ser usado aí para a execução do anexo, que as instituições de justiça ainda vão deliberar, mas eu estou falando aqui de como gerir recurso dentro das metodologias. Quando a gente faz uma operacionalização de crédito, nesta metodologia, não há prática de juros compostos, certo? Então, por isso que eu falo aqui da sustentabilidade a longo prazo. Aí, aqui eu estou trazendo desafios ao longo do que existe na metodologia no Brasil. Então, quando a gente começa a desenhar esse tipo de metodologia, obviamente, a gente vai oferecer o acompanhamento técnico para o desenvolvimento dela. E aqui, gente, pode passar, eu chego ao fim, no detalhando aqui, minimamente, as 3 metodologias do anexo para as finanças solidárias, e eu vou convidar o Fábio, que é o representante do Crédito Solidário, para se apresentar, contar um pouquinho da instituição Crédito Solidário e conversar com vocês, falar de como foi que a gente planejou e pensou uma linha de crédito, né, experimental, que seria uma linha de crédito social, porque que ela era interessante, né? E a gente vai seguir com essa apresentação. Fábio.
Olá, agora estamos escutando. Desculpa, boa noite a todos e todas. É um prazer participar dessa construção. Meu nome é Fábio Mastro, eu sou gestor do Crédito Solidário Microfinanças. Trabalho nesse segmento já há 20 e poucos anos, né? E eu espero poder contribuir com tudo que a gente tem aprendido no território nessa reconstrução, né? O Crédito Solidário, vou falar um pouquinho para que vocês possam conhecer. O próximo slide, por favor. O Crédito Solidário é uma instituição de microfinanças, né, que é qualificada como CIP, não é um banco. A gente atua com microfinanças já há 27 anos, né? E aqui a gente tem a composição dos nossos parceiros. Então, a gente tem um conselho que é formado por representantes da sociedade civil. Temos um conselho bem plural, né? Onde a gente tem a CISA, que é a associação que representa a Associação Comercial e Industrial daqui da região de Santo André. Temos aqui no centro a entidade, o Centro de Formação Profissional chamada Padre Léo, que trabalha com capacitação de empreendedores, né? Temos também o Sindicato dos Bancários e Metalúrgicos do ABC, que representam os trabalhadores. Temos o Instituto Redes, que é uma instituição voltada para a economia solidária, economia circular, economia de impacto, um pouco disso que a Cimaia vem falando antes de mim, né? E temos aqui no nosso conselho também as universidades. Então, nós temos a Universidade Metodista e temos também a Universidade de São Caetano do Sul, que é uma universidade municipal. O nosso presidente do conselho hoje é o professor Luiz Silvério, que é aposentado da Universidade Metodista e é professor voluntário em universidades africanas, em Angola, Singapura, né? E temos enquanto parceiros o MTE, que é o Ministério do Trabalho, e esse selo representa que nós somos qualificados, através de uma lei que eu vou falar posteriormente, para movimentar recursos financeiros sem ser o banco. Temos como parceria também a Acnur, que é uma agência de refugiados para a ONU, são uma das poucas instituições do Brasil que fazem esse trabalho com refugiados, né? Sejam eles de origem africana, de origem árabe, e principalmente a gente tem recebido muitos venezuelanos aqui no Brasil, a gente apoia. Temos a Abicred, que é a Associação Nacional de Entidades que trabalham com microfinanças aqui no Brasil. Hoje a gente tem 47 instituições espalhadas pelo Brasil, né? E a gente consegue captar informações de como que elas estão funcionando e trazer as partes boas para esse projeto. Temos o Sebrae, que é um parceiro novo agora aqui do Crédito Solidário, e a Caritas, que no âmbito do anexo 1.1 é um parceiro que nos convidou para que a gente possa operar a construção dessas linhas, né? Temos também um supermercado de comida orgânica chamada Whole Foods, e aí, através da associação deles, que é a Whole Planet Foundation, eles apoiam instituições onde eles compram algum tipo de insumo. E aqui no Brasil eles compram muito açaí e muita soja, né? Então eles acabam nos apoiando, normalmente para atender mulheres em situação de vulnerabilidade social. E aqui embaixo a gente tem os parceiros de crédito, porque muitos dos recursos que nós atuamos são recursos emprestados. A gente tem o compromisso de tomar o recurso e devolver o recurso para o dono, né? Então por isso que as linhas têm que ser bem desenhadas, bem pensadas para que sejam perenes, né? A gente tem o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, Caixa Econômica Federal, Kiva, que é uma ONG americana que apoia refugiados e pessoas em situações de vulnerabilidade no mundo inteiro. Nós somos o único parceiro deles aqui no Brasil. Eu sugiro que vocês entrem no site, que vale a pena conhecer, Kiva com K. O Ecocredit, que é um fundo dos Países Baixos, fica na Holanda, que apoia com recursos financeiros, e o Banco Nacional de Paris, que é um dos maiores bancos do mundo. Então, se vocês olharem os nossos parceiros, vocês podem ver que é um trabalho sério, né? E um trabalho, embora a gente seja uma ONG, a gente não tem objetivo nenhum de lucro, mas nós também não temos tendência nenhuma a perder de recurso, a perder dinheiro, e temos o compromisso de zelar e devolver esse recurso para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de reconstrução. Lembrando que, assim, se a gente pegasse todo esse recurso que nós temos
hoje aqui no Crédito Solidário e também do anexo, e distribuímos para as pessoas, outras pessoas não vão poder acessar. Então, a ideia é que a gente crie algo que seja produtivo, né, e que ele faça o bem e que ele volte para que a gente possa reemprestar para outras pessoas. Então, isso vai fazer parte dessa construção que nós estamos começando a partir de agora. Próximo slide. Falar um pouquinho dos serviços que a gente pode fazer, que a gente pode construir juntos, né? Então, a gente tem o microcrédito produtivo, que é basicamente aquele destinado aos pequenos negócios. Então, a compra do maquinário, capital de giro, né, ou investimento no seu negócio, uma melhoria no seu empreendimento. Então, a gente fala de microcrédito produtivo. A gente pode ter uma melhoria habitacional, não estou falando da compra de uma casa nova ou da construção, mas a melhoria. Então, se as chuvas destruímos o telhado, a gente pode financiar a reconstrução de um telhado, a gente pode, a questão da salubridade, a gente resolver isso mudando uma janela de lado. Então, pequenas intervenções e melhorias habitacionais podem ser feitas com esse recurso, né? As questões também ligadas à água e saneamento. É muito comum hoje as casas não terem conexão na rede de esgoto e nem de água, né? Muitas vezes não tem caixa d'água. A gente fala em grandes cidades que as casas não têm caixa d'água e a água ela fica acumulada em potes. E aí, na época de calor, o que acontece? Acaba tendo aquela proliferação de dengue, aquela pandemia desordenada, porque não tem o armazenamento de água. Então, um simples financiamento de uma caixa d'água resolveria uma série de problemas de saúde. O crédito rural também é algo que a gente pode ter uma linha, energia solar e o pequeno crédito de consumo, né? O crédito de consumo ele é sempre menor, porque ele tem um risco maior e ele acaba para resolver coisas pontuais. A partir do momento que o crédito de consumo, ele resolve aquelas coisas pontuais, é um preparatório para que as pessoas possam acessar as outras linhas. Como vocês podem ver, a gente pode construir várias linhas, né? Pode atender várias demandas a partir da demanda da comunidade e do território. Essas linhas elas podem ter prazos e taxas de juros adequadas a cada modalidade, e isso determinado sempre com a parceria com a população e com o território. Próximo slide. Aí um pouquinho do que a gente já tem feito aqui na nossa região. Como eu falei, a gente tem 27 anos de existência, a gente já movimentamos mais de 400 milhões de reais, atingimos diretamente 160 mil operações realizadas e atingimos 1,9 milhões de pessoas. Então, esse é o impacto que o microcrédito faz. A partir do momento que o recurso chega na comunidade, chega na mão das pessoas, com orientação, né, e com responsabilidade, o impacto é gerado, que vocês vão poder ver no slide posterior. Próximo slide. Aqui um pouco do perfil das pessoas que tomam o recurso. 60% são mulheres, 69% são empreendedores informais. Quando eu falo informal, é aquela pessoa que empreende dentro de casa, faz coxinha, faz bolo, né? A pessoa que quer dizer um pedreiro, um encanador. Estamos falando dos pequenos mesmo, né? 49% são empreendedores do ramo do comércio, 69% são empreendedores que possuem 41 anos ou mais, 40% têm a renda de até um salário mínimo, né? E 33% são pessoas que têm baixa escolaridade, até o primeiro grau. Se a gente juntar 3 indicadores aqui, que é ser mulher nesse país, nesse Brasil de hoje, com baixa escolaridade e com idade avançada, seria o que nesse país, se não fosse empreendedor e não tivesse apoio para manter a sua casa? Então, a gente está falando de um papel de empoderamento feminino. A gente tem visto hoje nos jornais muita notícia sobre feminicídio, né? E quando a gente empodera, um dos motivos da dependência da mulher que leva ao feminicídio é a dependência financeira. A partir do momento que a gente faz essa emancipação, que a gente coloca o recurso na mão da mulher, a mulher ela cuida da casa, cuida do impedimento, cuida dos filhos, né? E isso faz com que ela se empodere e tenha uma vida melhor e evite outros problemas. Próximo.
Aqui um exemplo claro de impacto, né? Essa é uma empreendedora que nós assistimos ela desde 2022, né? Ela teve o primeiro empréstimo de R$ 300, que era aquilo que ela precisava naquele momento. Ela tinha um gasto com alimentação de R$ 350, não tinha nenhum gasto com ocupação e tinha uma renda líquida de 212 lá em 2022. Depois de 4 ciclos de crédito, em 2025 ela teve um empréstimo de R$ 2.500. A alimentação dela melhorou, ela começou a comer melhor, né? Então a gente nota que o primeiro impacto que gera o crédito a partir do momento que a pessoa melhora a sua renda é a alimentação. Então, assim, a gente poderia falar que essa senhora passava fome, que morava ela e mais 2 filhos, sem marido, né? E a partir do momento que ela começou a investir na sua atividade, ela começou a ter uma maior receita e começou a comer melhor, né? Outro indicador que a gente nota que é de extrema importância é o gasto com educação, né? Ela começou a ter um gasto em 2025 de R$ 450. E não é porque ela paga escola, não, porque R$ 450 dificilmente a gente consegue hoje colocar numa escola particular. Ela paga a condução para que a sua filha não falte à escola. Então ela paga uma perua que leva e traz ela de casa até a escola. Então, a gente nota a preocupação da mãe com os filhos, né? Isso é empoderamento feminino. Isso é resgate da dignidade humana. Outra questão importante é a questão da ocupação. À medida que ela começa a ganhar recurso, né, mais recurso, ela gera uma ocupação. Nesse nível de empreendimento, ele não gera emprego carteira assinada, porque acaba ficando muito custoso. Mas ele tem alguém que ajuda aos finais de semana, tem alguém que fica na hora do almoço, alguém que ajuda a carregar o caminhão. Então, isso é uma ocupação. E, ao final, a gente nota que a renda líquida dela passa de R$ 211 para R$ 2.400. Aí alguém pode fazer um comentário, mas lá em 2022... R$ 300 era muito recurso. Se você pegar esses valores e atualizar pela inflação ou atualizar por qualquer outro indicador, eu garanto que ele não chegaria a esse gasto com alimentação e com essa renda líquida. Então, esse é o impacto real, né? E isso que a gente está trazendo para esse trabalho junto do anexo. São essas avaliações, análise desses ciclos, análise de impacto e poder apoiar um empreendedor a tomar as melhores decisões. Próximo slide. Agora, falando um pouquinho do que a gente tem pensado para o anexo, a gente tem trazido um pouquinho da nossa experiência, né, na construção desse anexo. Então, não é algo que vem definitivo, é algo que a gente traz um pouco do nosso conteúdo para que a gente possa elaborar e discutir essas novas linhas. Próximo slide. Como a Semaia falou bem, né, o anexo ele tem 3 linhas aí, né? Ela tem 3 linhas. O microcrédito, que é o que a gente vai aprofundar, os fundos rotativos, que em outra oportunidade vocês vão discutir, e temos também os bancos comunitários. Então, a gente tem essas 3 vertentes dentro do anexo. Então, essas 3 vertentes chamam finanças solidárias. Mas nós vamos falar agora só da parte de microcrédito. Próximo slide. Aqui eu trago um exemplo do que é microcrédito, né, que é uma baita de uma ferramenta de inclusão financeira na geração de renda, né, um pouco das características. Então, o microcrédito é um crédito de proximidade, é estar perto das pessoas, é ir lá, é ir visitar, olhar no olho, pegar na mão, tentar entender a demanda, sabe, discutir junto com as pessoas aquilo que vai ser feito. Então, por isso que é um microcrédito, é um crédito de proximidade. Microcrédito não é um crédito pequeno, ele é um crédito de proximidade, estar perto das pessoas, né? Outra característica muito importante é a promoção do acesso, que a gente tenta entender as dificuldades do tomador e promove o acesso dele ao recurso financeiro, né? Então, isso é algo de extrema importância para que a gente possa fazer a inclusão. Porque hoje, assim, a gente tem uma série de pessoas que têm acesso aos bancos virtuais, principalmente, mas não consomem os serviços bancários, não têm acesso. Então, o que a gente vem trazendo é a promoção do acesso. Outra característica é a baixa burocracia, né? O regulamento bem flexível, depois a gente acorda o regulamento,
Depois que acordou, a gente começa a seguir, e ele, à medida que vai dando certo, a gente pode melhorar. À medida que a gente percebe que o regulamento não está certo, a gente pode rediscutir. Então, isso é algo muito importante das linhas de microfinança. Ele é muito ágil, que a gente pode, com muita agilidade, colocar esse recurso na mão das pessoas, né? Após análise, documentação. Isso a gente está falando de um prazo muito curto. E a gente pode estar sempre adequando novas linhas. Então, se a gente perceber que no meio do processo tem alguma linha que ficou de fora e que há necessidade, a gente pode fazer. Então, quando eu falo de novas linhas, choveu muito e teve enchente na região tal. Talvez a gente tenha que ter uma linha emergencial para atender as pessoas que moram naquela região de enchente. Então, juntos, a gente pode construir essa linha, né, ter a aprovação dela e fazer isso de modo rápido e que gere impacto rápido, né? As ações de longo prazo também são algo muito importante, porque a gente não pode só simplesmente repassar o recurso. Como eu falei, a gente tem que repassar com análise e responsabilidade para que esse recurso volte e possa atender outras pessoas, né? Mas tem uma questão que ela é muito necessária, né? É uma análise de crédito responsável, porque dinheiro, eu costumo falar, que é igual remédio, você empresta pouco, ele não ajuda, você empresta muito, ele mata. Então ele tem que ter uma análise responsável e ter muita preocupação com o não endividamento do tomador, porque a ideia não é endividar ninguém, porque se a gente endividar, a gente pode estar causando um outro mal, né? E a alimentação de do fundo, ela também é muito importante. Então, por mais que a gente está vendo que as linhas, a gente tem as propostas, igual a proposta linha inicial com juros zero, em algum momento a gente vai ter que rediscutir como que a gente realimenta esse fundo para que ele seja perene. Assim como o crédito solidário existe há 27 anos em outras regiões, a gente espera que vocês possam ter recurso a custo barato, acessível, com linhas adequadas por muitos e muitos anos. A gente não está falando de uma operação de crédito, está falando de ter algo constante, perene, né? Sempre. E aqui eu ilustro com uma imagem que eu me lembro Samuel falando de finanças e solidariedade. Quem acha que essas palavras não andam juntos, para quem não conhece, esse é um Mohamed Yunus, né? Ele é um bengalês de Bangladesh que ganhou o Prêmio Nobel da Paz fazendo microcrédito. Então, assim, se uma pessoa é capaz de ganhar o Prêmio Nobel da Paz fazendo microcrédito, apoiando pessoas que trabalham por conta própria, trabalhando pessoas vulneráveis, entendendo a necessidade de qualquer um, eu acho que isso é uma das provas de que o microcrédito tem muito a ver com finanças solidárias. Tem muito a ver. E a gente pode fazer muita coisa juntos. Próximo slide. Aqui um pouco das metodologias que vão nos guiar na construção dessas linhas, né? E que nos guiam das propostas que nós estamos trazendo, né? A lei de 9.790, né, de março de 99, é uma lei que regulamenta que instituições que não são bancos possam, né, movimentar recurso financeiro. Então, tem uma série de regulamentos que a gente tem que seguir e que a gente segue e presta conta a cada 6 meses para o Ministério da Justiça, por isso nós somos enquadrados nessa lei. A lei de 11.110 de 2005, que ela cria o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, o PNMPO, e depois, em 2020, nós temos a lei 13.636, que é uma lei que ela norma aquilo que foi criado em 2005. Então, aqui tem normativas do tipo linhas de microcrédito, elas não podem ter valor superior a 21 mil. Isso não é uma decisão que eu estou tomando, que eu estou trazendo. Isso vem da lei, né? O crédito ele tem que ser investido com acompanhamento e com visitas no local onde a pessoa atua na sua atividade. Isso faz parte da lei, né? E as resoluções que vieram do povo atingido, do anexo 1.1, também tem que ser respeitadas. Então, essas 3, vamos chamar de leis também, né? A questão do anexo, elas vão ter que ser respeitadas na construção dessas linhas. Próximo. Aqui algumas informações que são muito relevantes, né, que vai nos auxiliar na tomada de decisão, né? Então, a gente buscou dados no MTE, Ministério do Trabalho, o MDIC, Ministério das Cidades, MDS, né? E cruzamos essas informações para a gente entender o
quem são as pessoas que ocupam esse território, né? E a gente vai ter um documento de análise da demanda e de um documento posteriormente com análise do impacto dessas operações para que seja público a todos, né? Então a gente nota que dentro do CAD único a gente tem muita gente, né? Então, assim, na média, 30%, 33% mais ou menos, das pessoas das regiões estão dentro do CAD único. Então, assim, quando eu falo das regiões, a região, por exemplo, a região Betim, as cidades que englobam a região 2. A região 3, quando eu falo Esmeraldas, as cidades que englobam a região de Esmeraldas, né? E assim sucessivamente. Então, próximo de 30% dessa população, elas estão... Eu acho que não passou a tela. Volta uma. Está aparecendo agora. A próxima. Aí. Está na tela das informações importantes? Ixi, acho que temos um probleminha. Slide 11, isso. Isso, agora sim, ok. Então, como eu falava, assim, a gente fez o levantamento nos órgãos governamentais, mas o IBGE, né? E a gente nota que 30% da população está no CAD único, né? Então, se a gente pegar as pessoas que estão inscritas no CAD único e as pessoas e a população dessas regiões, a gente tem 30% na média. E outro dado também que é muito interessante, que dessa população, uma média de 13% mais ou menos, estão no Bolsa Família. Então, estamos falando de pessoas, né, que estão precisando do apoio do Bolsa Família para sair da linha da pobreza. Então, a gente tem que ter alguma visão para essas pessoas, para que a gente possa prepará-las para que possam acessar outros recursos, né, e saírem dessa situação, né. No quadro de baixo, outra informação também bem importante e relevante é o número de empreendedores. Então, se a gente somar as pessoas que são MEI, ME e os empreendimentos informais, a gente tem mais ou menos aí 43%, 44% de cada região são pessoas que trabalham por conta própria, né? Sejam elas microempreendedor individual, seja ela ME, micro pequena empresa, ou sejam elas empreendedores informais. Então, a gente vai ter uma demanda pelas outras linhas, né, que é de microcrédito de até R$21 mil, e as linhas que vão até R$50 mil também vão fazer parte desse escopo. Outra informação também muito relevante que eu busco lá na Associação Nacional é que o microcrédito produtivo, se a gente olhar de norte a sul do Brasil, instituições que têm aí mais de 30 anos de experiência, a média é R$8 mil. Então, eu tenho crédito de 30, mas eu tenho crédito de 2, de 3, de 4, porque o crédito ele é de acordo com o movimento do seu negócio, né? Então, a gente tem uma média nacional de R$8 mil. Quando a gente vai para o microcrédito social, a média nacional é 2 mil. Por que é 2 mil? Porque a gente está falando de uso livre. As pessoas vão usar, muitas vezes nem tem o negócio, né? Vão ter uma ideia de construir um negócio, ou de fazer um curso para depois montar um negócio, é uma média menor. E quando a gente fala do crédito social dentro da nossa experiência do crédito solidário, a média ainda é um pouquinho menor. Ela fica na casa de 1.480, né? Então é algo que, para a pessoa iniciar o seu negócio, dar o seu pontapé inicial ou resolver um problema que seja momentâneo. Próximo slide. Aí a primeira linha de crédito, que é a linha de microcrédito social. Aí a gente traz como proposta, não é algo definitivo, né, que o público-alvo são pessoas atingidas no contexto tanto urbano como rural, todas as linhas têm esse contexto, né, com foco em necessidades diversas ou uma organização financeira. Por que a organização financeira? A gente está falando daquela pessoa que está devendo uma dívida no cartão de crédito e está pagando 10%, 12% ao mês. Ela pode pegar esse recurso para que ela saia dessa dívida e depois ela acesse uma outra linha, né? Ela pode ter uma pequena reforma. Então, é uma linha experimental, é uma linha que tem um caráter social, é uma linha que tem muito foco nas pessoas mais vulneráveis do território, né? E é uma linha que pode atender as pessoas que estão dentro do CAD único e do Bolsa Família, né? A finalidade dessa linha é apoio a despesas essenciais,
melhorias habitacionais, questões de saúde, educação, ou apenas uma organização do orçamento familiar. A linha inicial, ela tem um pontapé de R$ 2.500, né, como proposta, né, uma taxa de juros de 2%, a carência de até 6 meses, que isto, né, está na resolução do anexo 1.1, e o prazo máximo de 36 meses. A taxa de juro, ela é condicionada ao atraso. Se ela for paga em dia, não tem juro nenhum, é juro zero. Então, assim, a gente está falando de algo que vai ter um juro zero, né? Então, você pegar o recurso, poder usar e devolver com juro zero, isso é extremamente significativo para o crescimento e desenvolvimento do território, né? Os pagamentos pontuais vão ter o desconto da adimplência, então a gente pode afirmar que o juro é zero, né? E ele pode, quem acessar o recurso, ele pode acessar mais de uma linha. Então, estamos falando de uma linha introdutória, que depois a pessoa vai poder acessar outra. É algo para a gente iniciar. Próximo slide. Aí a linha 2, né, que é a linha do microcrédito produtivo e orientado, né, aí ela atende mais os atingidos, tanto de urbano ou rural, né, só que isso daqui tem que ser especialmente para microempreendedores, para o negócio, sejam formais ou informais, porque é baseado naquela lei que eu falo lá atrás e isso faz parte do anexo. Então ele vem com limite de R$21 mil, e aqui está em vermelho por quê? Tanto a decisão da taxa de juros, da carência, do prazo e das outras características, a gente vai ter que levar para os órgãos decisórios. A gente não vai trazer algo fechado e nem tirar de gestora. A gente vai ter que pegar essas linhas e levar para as instâncias de governança, né, propostas trazendo a minha experiência, que eu já tenho de outros locais, para que a gente possa construir uma linha adequada. Então, isso não vem, né, empurrado. A gente vai ter que discutir, conversar em cima das propostas, as instâncias de governança vão tomar a decisão. Assim como a linha seguinte, você pode passar o slide. Que é a linha de crédito, né, que aí é algo mais estruturado para empresas que já são formalizadas, tem CNPJ, ela sempre tem que ser produtivo, não pode iniciar um negócio tomando uma linha dessa, né, sempre para algo já está existente no território, o limite máximo é até 50 mil, e está em vermelho também a taxa de juros, a carência e o prazo, porque é algo que a gente vai trazer a proposta e vai ter que ser decidido nas instâncias de governança. Próximo slide. Estão me cobrando tempo, eu estou correndo um pouquinho. Aqui um pouco da proposta do fluxo de operação, né? A gente acolhe e registra a solicitação, né, nos nossos canais de atendimento. A gente faz o enquadramento de linha de acordo com o uso, a verificação da elegibilidade das pessoas que vão solicitar a linha, né, que tem que ser atingido. A gente monta um dossiê para colocar no nosso sistema para a gente poder prestar conta depois, né? A gente realiza um levantamento socioeconômico, aqui a primeira parte da orientação financeira, eu vou falar um pouquinho depois, né? A gente calcula a capacidade de pagamento, que é importante que o crédito seja ajustado à capacidade de pagamento, né? Para que o recurso possa voltar e a gente não deixe a pessoa endividada. A gente encaminha para um comitê de crédito que funciona como um verificador se a pessoa está elegível a acessar a linha, se a documentação está ok também. A gente formaliza e desembolsa esse recurso, aí um segundo momento de uma orientação financeira também, com a caderneta que eu vou apresentar, e depois o acompanhamento e as orientações um pouquinho mais específicas, né? O acompanhamento ele pode ser de acordo com a necessidade do investimento, em caso de atraso, ou uma renegociação seguindo as informações do anexo, ou uma renovação. Próximo slide. Aqui um pouco da nossa educação financeira. Toda solicitação de empréstimo, ela vem com essa solicitação. A gente vai preencher esse levantamento socioeconômico, né? E a partir daqui a gente sabe qual é a capacidade de pagamento. E próximo e último documento. A gente tem um orçamento familiar também, que vai fazer parte da nossa orientação financeira. Próximo slide. Se você puder ir para o último, que tem os nossos escritórios, que meu tempo acho que acabou. Um antes. Bom, nós já estamos nos territórios, a gente tem esses 5 escritórios lá, já estão com a equipe formada, a equipe está trabalhando,
prontas assim que a gente puder operar as linhas, a gente colocar essas linhas, a gente vai poder atuar junto com vocês. A gente tem um atendimento de segunda a quinta das 9 às 18, sexta das 8 às 17, né? Um pouco a documentação necessária é basicamente a identificação e o comprovante de residência, né? Eu espero poder ter contribuído e contribuir muito mais com vocês na construção dessa linha. De antemão, agradeço o convite e estou à disposição. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Simaia. Obrigado, Fábio. Pessoal, a gente está vendo várias mensagens aqui no chat, elas estão sendo, as suas perguntas, as suas exposições estão sendo consideradas aqui pela equipe da entidade gestora e as respostas estão sendo postadas de pouco em pouco, tá bem? Agora, eu queria convidar a Jéssica para ela conversar um pouquinho na sequência dessa apresentação sobre o nosso cenário atual, né? Atualíssimo, inclusive, um cenário que nos foi apresentado aí hoje às 4 horas da tarde, e aí queria convidar a Jéssica para conversar um pouco conosco. Jéssica, bem-vinda, boa noite. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Sei que já está ficando tarde, eu vou tentar ser o máximo breve possível, vou pedir para minha colega aí, a Ariane, projetar a apresentação, que foi enviada para ela, a partir ali do slide 9, para a gente poder ter uma conversa importante agora sobre essa linha de crédito. Então, só recapitulando aqui, a gente pensou uma linha de crédito que pudesse contemplar as pessoas atingidas, né? E contemplar as pessoas atingidas da bacia do Paraupeba e Represa de Três Marias num momento emergencial, nesse momento inicial do trabalho da entidade gestora. Essa linha, ela tinha um valor inicial de R$ 2.500 e ela tinha também uns juros que só seria cobrado se eu não pagasse, né? É um juros para estimular a gente a pagar os nossos débitos, né? O juros seria de 2% se eu não pagar, né? E também essa linha teria aí uma carência de 6 meses para acontecer. Para acessar, eu só precisava comprovar que eu sou pessoa atingida, né? E podia ser tanto através dos escritórios do Crédito Solidário, que o Fábio acabou de colocar ali os endereços, como também pelo WhatsApp, entrando em contato com os agentes de crédito aí do Crédito Solidário. Essa linha, né, a gente vinha num diálogo para o lançamento dela, mas hoje, né, e aí imagine que agora vocês estão se perguntando muito, né, mas essa linha vai começar quando? Quando que eu consigo começar a acessar esses recursos? Quando que eu posso pegar o dinheiro emprestado? Que dia que eu posso ir lá no Crédito Solidário, né, e poder começar a pegar o dinheiro emprestado? Aí temos um porém, tá, gente? Nós recebemos um ofício das instituições de justiça, hoje, às 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, na verdade, em que a gente recebeu, né, uma orientação que a gente está precisando, que a gente teve uma divergência de entendimento sobre a interpretação da proposta definitiva. O que é a proposta definitiva? É o plano de trabalho da entidade gestora. Esse plano de trabalho da entidade gestora, né, ele tem uma série de orientações para o lançamento das linhas de crédito e microcrédito, né, para o diálogo ali em relação a como é que a gente deve agir caso alguma coisa tenha acontecido nesse processo. E aí, gente, é importante dizer que nós, por isso, né, por a gente ter essa divergência de entendimento, ter recebido um ofício às 4 horas da tarde e a gente não ter tido tempo nem de se defender, nem de conversar com as instituições de justiça, apesar da gente ter falado com elas várias vezes sobre esse assunto, né, a gente achou por bem não fazer, né, não iniciar os empréstimos já de agora. Né, o que estava planejado para nós é que nós íamos começar a emprestar, né, já a partir de amanhã, já a partir de quinta-feira, sexta-feira, né, os atingidos já poderiam ir ao escritório do Crédito Solidário fazer isso. Mas a gente não vai mais fazer isso, né? A gente está adiando esse momento, está suspendendo esse momento, para que a gente possa entender exatamente o que é que está acontecendo melhor. Porque o ofício diz que
nós entendemos a proposta definitiva de maneira incorreta, né? O que não é o que a gente considera verdade. Aí eu vou pedir para minha amiga Ariane explicar por que a gente não acha que a gente interpretou a proposta definitiva errado e o que a gente conversou com as instituições de justiça até agora para que esse ofício saísse, né? Para ninguém ficar achando que a entidade gestora estava fazendo as coisas da cabeça dela, né? Enfim. E aí, nesse contexto, é importante dizer que as instituições de justiça, nesse ofício que eles mandaram para a gente, né, um ofício conjunto, eles receberam um ofício que veio aí dos conselhos e setores da região 3, né? E esse ofício, ele questiona, né, muitas questões, né? Um ofício, inclusive, que a gente estava se programando para responder também, né? E esse ofício questiona muitas coisas sobre o lançamento da linha, né? As IJs trazem que a gente tem que cumprir a proposta definitiva, o que é óbvio, né? Porque a gente sabe que a proposta definitiva é o grande contrato da entidade gestora, e a entidade gestora nunca deixou de cumprir e trabalhar a sua proposta definitiva, que foi aprovada judicialmente e que é resultado, né, das resoluções aprovadas pelas pessoas atingidas no encontro interregional, né, naquele processo que a gente fez, daqueles 90 dias, que viraram 107, que a gente passou por todas as regiões, que a gente fez uma assembleia em Belo Horizonte, né, isso aprovou a nossa proposta definitiva, tá? E nós entendemos que essa proposta, ela é fruto da participação das pessoas atingidas. Ela, inclusive, tem 129 resoluções que guiam toda a execução do nosso trabalho e que também guiaram, né, a decisão de lançar uma linha de crédito social que tem esse valor de R$ 2.500 e que poderia começar já amanhã, se fosse o caso, tá? Então, vou pedir para a minha amiga Ariane passar aqui também esse slide. E aí, como foram os diálogos da entidade gestora com as instituições de justiça sobre isso e por que a gente está achando estranho esse ofício que a gente recebeu hoje? Porque no dia 30 de janeiro, as instituições de justiça, inclusive, pediram para a gente para trazer a instituição financeira que ia fazer a apresentação, ia fazer a execução do crédito e microcrédito, que ia executar essa linha que a gente ia lançar, que é o crédito solidário. Vocês acabaram de ver o Fábio aí, ele já se apresentou em vários vídeos que a gente publicou, né? Já estava ali no nosso canal de comunicação, lá o EG Comunica, vocês já viram ele. E ele foi reunir com as IJs a partir dessa solicitação que foi feita no dia 30 de janeiro. No dia 11, o crédito solidário se apresentou para as instituições de justiça, apresentou a linha de crédito e microcrédito e não teve nenhuma oposição, nenhuma reclamação. Muito pelo contrário. As instituições de justiça tiraram dúvidas sobre quando é que isso ia acontecer e como que a gente ia fazer para garantir que todo mundo pagasse as linhas, né? Que foi quando a gente explicou a nossa metodologia de ter o agente de crédito, que está ali junto com as pessoas atingidas, tá? Que está ali junto com as pessoas atingidas para a gente poder planejar como é que a gente vai fazer para pagar, né, a nossa linha de crédito. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, no dia 4 de março, a gente fez uma reunião com as instituições de justiça, inclusive que houve uma orientação para a gente fazer o lançamento no dia 10 de março da linha de crédito e microcrédito, coisa que a entidade gestora não fez para poder garantir que a gente pudesse ouvir todas as regiões, né? E aí foi quando a gente fez reuniões com todas as regiões. A gente fez reunião com a região 1, 2, 3, 4 e 5. Nas regiões 3, 4 e 5, a gente conseguiu conversar com os conselhos regionais. Acho que na região 3 a gente conversou só com a mesa diretora da R3, não foi com o conselho regional todo. Mas na região 4 e 5 a gente conversou com os conselhos regionais da 4 e 5. E na 1 e na 2, como a gente tem, né, um problema muito objetivo relacionado à ausência da assessoria técnica independente até agora, a gente conversou com representações das comissões representativas de atingidos, tá certo? Aí vou pedir para a minha amiga Ariane passar aí para o próximo slide, tá? Aí, por que a gente acha que está havendo algum tipo de conflito de entendimento entre nós e que a gente precisa dirimir esse ruído de comunicação? Porque essa linha de crédito, ela atende a resoluções que foram aprovadas pelas pessoas atingidas lá no encontro interregional. Por exemplo, né, quando a linha de crédito está ali tentando reparar
os danos, mas também elas têm que estar relacionadas com investimento pessoal, não só investimento produtivo. E vocês viram o estudo, né, que a gente fez ali de levantar o perfil socioeconômico das comunidades, né, e que mostra que as linhas de crédito sociais para investimento pessoal, elas têm uma média mais baixa mesmo de recurso, né? A Resolução 66 também fala que as linhas de crédito, elas precisam ser acessíveis para as pessoas em vulnerabilidade, e elas listam todas essas pessoas em vulnerabilidade, né? As pessoas vulnerabilizadas, tá? E aí, essas pessoas vulnerabilizadas, a gente precisa atender. Eu queria falar uma coisa bem importante para vocês. Nós não estamos suspendendo essa linha porque a gente quer, tá? A gente não está suspendendo essa linha porque a gente quer. A gente está suspendendo essa linha porque a gente recebeu um ofício às 4 horas da tarde e a gente não entendeu bem por que a gente está sendo acusado de não cumprir a proposta definitiva, uma vez que a gente fez vários diálogos, né, inclusive com as instituições de justiça, que nunca se opuseram ao lançamento, né? E a gente também tem uma justificativa nas resoluções aprovadas pelas pessoas atingidas e na nossa proposta definitiva que permite esse avanço. Agora, se a gente está tendo esse problema de entendimento e a gente está sendo acusado nesse formato, a gente precisa segurar um pouquinho para a gente poder entender o que está acontecendo e, se for o caso, a gente superar. Por quê? Porque as instituições de justiça foram provocadas, né, por um ofício que chegou ali da região 3, né, dos conselhos da região 3, e responderam esse ofício, né, trazendo que discordavam, né, da interpretação que a gente estava fazendo da proposta definitiva. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente poder seguir. Então, não é culpa da entidade gestora, né? Mas nós precisamos ter segurança, inclusive dar segurança para vocês. Imagina a gente lança a linha e depois a gente tem que dizer assim, pessoal, devolve o dinheiro aí que a gente emprestou sem querer, né? A gente não podia fazer isso com vocês. Então, a gente precisa ter segurança para poder entender o que está acontecendo. E aí, eu estou tentando mostrar para vocês por que a gente está entendendo que é possível lançar essa linha. Então, pode passar aí, Ariane, para o próximo slide, por favor. A gente tem a resolução 65, a resolução 66, a gente tem a resolução 71, que fala que é possível, né, empréstimos individuais e é necessário a existir de créditos individuais, que a gente vai pensar várias formas de operacionalização de crédito, ou seja, não é só essa linha que tem agora, mas a gente vai ter também os espaços regionais depois, que cada região vai poder decidir as suas próprias linhas de crédito. Então, ninguém está ferindo o direito de decidir das pessoas atingidas, até porque elas já decidiram no encontro interregional e elas iam decidir novamente nas reuniões dos conselhos, né? E a ideia também de um percentual abaixo do juro do mercado financeiro tradicional. Como vocês podem ver, a nossa linha, se você pagar em dia, os juros é zero, né? Então, está cumprindo também essa resolução 77. Pode passar, Ariane, por favor. E a gente também tem as resoluções 71. Pode passar, Ariane, por favor. As resoluções 79 e 83, que falam, a 79, da gente ter uns juros de no mínimo 6 meses, tá? E considerar bem o perfil de vulnerabilidade de quem vai pegar emprestado, tá certo? E a gente ter também um crédito destinado às pessoas atingidas, que é essa resolução 83. Pode passar, Ariane, por favor. E aí, um ponto que é bem importante, né? Por que a entidade gestora precisou ir até as resoluções, né? E depois conversar com as IJs e avisar que ia lançar essa linha e levar o crédito solidário para lá e apresentar o crédito solidário para as IJs e conversar com as pessoas atingidas e lançar essa linha. Por quê? Porque o nosso trabalho atrasou muito, né? E existem algumas questões e alguns fatores que atrapalham a possibilidade da entidade gestora tomar decisões. Eu não sei se vocês lembram, tem algumas questões que não foram resolvidas ainda, né? A primeira delas é que a gente ainda não tem uma divisão de recursos entre as regiões, ou seja, a gente não sabe quanto do recurso do anexo 1.1, né, a gente tem para dividir entre as regiões, para a gente distribuir entre as regiões. A gente precisa de uma decisão das instituições de justiça sobre isso. Essa decisão não chegou até agora. Nós estamos no 8º mês de execução do nosso trabalho.
a gente também não tem nenhuma resposta das instituições de justiça ainda sobre o pagamento das pessoas atingidas. Lembrando que a entidade gestora fez 2 solicitações diferentes sobre esse tema, né? E aí a gente também não tem nenhuma resposta. No nosso documento, a gente tem um documento chamado matriz de risco. O que a matriz de risco nos ajuda a fazer? É assim, ó, quando der um problema na execução por conta disso e disso, daquilo, você vai agir desse formato. E aí é o que tem aqui, ó, nesse cantinho que tem na apresentação das propostas reativas. Ou seja, lá na nossa proposta definitiva, dizia assim, se atrasar por conta desses fatores, vocês podem propor medidas alternativas que possibilitem o início parcial da implementação. Ou seja, a gente poder lançar linhas de crédito experimentais, que é exatamente essa linha de crédito de 2.500 que a gente está fazendo agora. Essa linha de 2.500 que a gente está fazendo agora, ela é uma linha que dialoga com essa matriz de risco que está na nossa proposta definitiva. E essa proposta, esse trabalho, a gente levou para as instituições de justiça, que cobraram a gente um prazo no dia 10 de fevereiro para lançar uma linha de crédito e microcrédito, que é um prazo que está lá previsto desde a data de entendimento com as instituições de justiça. Para diminuir o dano, né, que seria a gente fazer tudo isso sem participação das pessoas atingidas, a gente fez assim, tudo bem, vamos lançar uma linha experimental que dialoga com isso aqui que a nossa proposta definitiva está dizendo que a gente tem que fazer, mas vamos lançar uma linha que tenha, principalmente, um diálogo, né, e que esteja 100% baseado nas resoluções já aprovadas pelas pessoas atingidas, para não ter risco da gente descumprir o que teve naquela assembleia lá em 2024, certo? Das pessoas atingidas que aprovaram muitas orientações para o crédito e microcrédito. E algumas dessas orientações, eu reforço aqui, foram, vamos lá, juros abaixo do mercado, que é o que a linha contempla, uma linha de crédito emergencial voltada para as pessoas em vulnerabilidade, que é o que a linha contempla, né? Um valor que possa dialogar com as pessoas em vulnerabilidade, uma documentação flexível para poder acessar a linha, que também vai ser implementado, uma carência de 6 meses, que também está no processo, um prazo de pagamento grande, que também está ali, o prazo de pagamento é 36 meses. Então, tudo isso, a gente tem essa construção que está sendo feita aqui agora. Então, nós não temos nenhum desejo de parar esse processo, tá certo? Mas nós vamos entender como é que isso pode ser implementado da melhor forma possível, para que ninguém fique achando, né, ou fique levando para frente que a entidade gestora descumpriu a proposta definitiva. Então, a gente precisa de um tempo para a gente poder dialogar com as IJs, né, e entender como é que esse assunto está. Ariane, pode passar, por favor. E aí, por que a gente tinha que lançar essa linha? Para cumprir essa matriz de risco. Por que a gente não pôde fazer um espaço participativo com todo mundo para conversar sobre isso, mesmo sem ter, né, a divisão de recursos? Porque a região 1 e 2 estavam sem assessoria técnica independente, né? Não era justo que 3 regiões decidissem uma linha de crédito e as regiões 1 e 2 ficassem também sem linha de crédito. Então, essa primeira linha, né, inclusive ajudava a diminuir esses danos que a região 1 e 2 estavam sofrendo, de estarem sem assessoria técnica, de estarem sem participar, né? E aí a gente remetia, né, a gente relembrava quando foi a última vez que as 5 regiões participaram juntas de um processo em relação ao anexo 1.1, que foi lá na Assembleia. Nessa Assembleia, a gente decidiu, né, a gente decidiu várias coisas sobre o crédito e microcrédito. Então, a gente resgatou de lá e colocou todo mundo com a mesma possibilidade de participação. Ou seja, se não teve reunião com os conselhos regionais da 1 e da 2 para poder decidir sobre a linha de 2.500, só foi dialogado com o que estava na Assembleia, também não vamos fazer na 3, 4 e 5, para a gente poder tratar todas as regiões de maneira igual. Tá certo? A gente também teve todo um atraso na implementação da proposta definitiva e também uma falta de definição sobre a divisão de recursos, que inclusive a Justiça
estão, né, se comprometendo a divulgar qualquer coisa sobre esse assunto, para, inclusive, ajudar a gente a dar os próximos passos no anexo 1.1. Tá bem, pessoal? Ariane, pode passar, por favor. E aí, o que a gente queria com essa linha? Por que essa linha é importante? E por que a gente quer avançar com ela? A gente quer cumprir a nossa matriz de risco? Só isso? A gente quer só cumprir o nosso trabalho e ir embora? Não. A gente sabe que tem muitas pessoas vulneráveis. A gente sabe que tem gente precisando na bacia. Vocês viram o diagnóstico que o Fábio mostrou aqui pra gente. Não é verdade? A gente sabe que quanto mais a gente demora, sabendo que as pessoas atingidas já deram várias orientações pra gente sobre as linhas de crédito e o que elas queriam da linha de crédito, né? Era quase que ficar segurando um processo que a gente já sabia que podia atender um grupo específico mais vulnerabilizado, que é a prioridade da proposta definitiva, prioridade que vocês decidiram lá na Assembleia, que as pessoas vulneráveis tinham que ser priorizadas durante toda essa construção. Então, é isso que vocês precisam saber nesse processo, tá certo? A gente pensou nisso para poder não atrasar mais a vida de quem está ali numa extrema vulnerabilidade. Mas quer dizer que o trabalho todo seria só essa linha de crédito? Não. Né? Essa linha seria uma linha experimental, para a gente poder conhecer a demanda, conhecer a bacia, que é o que tem lá, né, na proposta definitiva, e a gente ia, em seguida, começar o processo com os conselhos e os setores, né, que é o que está previsto no nosso cronograma. A gente contou em todas as reuniões que a gente fez que por volta de abril e maio a gente quer iniciar o processo de definição dos projetos e das linhas de crédito e microcrédito. Então, a gente passaria a também fazer a definição das linhas de crédito e microcrédito com cada conselho e setor. Então, é importante que vocês saibam que não é que essa linha seria definitiva, tá certo? Essa linha seria o início de todo o processo. Pode passar aí, Ariane. É importante dizer também, gente, que não existe uma forma em que a gente fica prejudicado quando a gente lança uma linha que ajuda as pessoas vulneráveis e depois a gente ainda vai ter o nosso processo decisório garantido, né? Isso não prejudica o nosso trabalho, né? Ajudar as pessoas mais vulneráveis, pensar numa execução em que a gente faça um experimento que possa mapear a demanda, né? Isso não prejudica o nosso trabalho. Mas, infelizmente, por uma vontade que não é da entidade gestora, a gente vai suspender esse início, né? A gente vai adiar um pouco, suspender ou não, mas a gente vai adiar um pouco esse início para a gente poder entender um pouco melhor como é que foi essa posição das instituições de justiça, tá certo? Dito isso, gente, queria lembrar vocês dos nossos próximos passos. A gente vai fazer os processos de definição nos conselhos e setores, que é uma coisa que a gente já combinou nas reuniões regionais. A gente também está dando uma devolutiva por cobranças que a gente recebeu, né? De estar mais próximo dos territórios, de poder participar dos planejamentos e definir os problemas e solucionar os problemas junto com as comunidades, né? Ter um diálogo mais próximo, da gente poder fazer reuniões mensais com os conselhos regionais, diretamente com a coordenação da entidade gestora. A gente já quer começar a fazer isso aí já no início de abril, tá certo? E a gente está aberto, né, nos nossos grupos de WhatsApp, aonde for preciso, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Perdão, gente. Vou passar aqui agora para o meu colega Arísio. A gente tentou responder, gente, o máximo de perguntas possíveis no chat. Né? Vocês viram que a gente ficou ali parecendo uns robozinhos ali, tentando responder todo mundo. Para todo mundo poder ter sua resposta por escrito, mas o chat é muito rápido. Então, a gente quer responder algumas perguntas que chegaram. Se eu não me engano, a gente já tem mais de 100 perguntas, talvez até mais do que 100 perguntas, tanto das que chegaram antes para a gente, como as que estão chegando agora pelo chat. E a gente promete que o que a gente não conseguir responder agora, a gente pode publicar ali. A gente tem um documento de perguntas e respostas, né, que a gente pode publicar também, né, amanhã até sexta-feira, com todas as respostas por escrito. Para vocês, mas a gente deve responder algumas perguntas aqui agora para a gente poder fazer esse trabalho, tá certo? Vamos lá, então, Arísio.
Pessoal, nós tivemos mais de 100 perguntas, como a Jéssica falou mais cedo. Tivemos um número considerável aí, né, de perguntas que se repetiam, né, e a equipe trabalhou aí para responder cada uma das perguntas, né. Algumas, obviamente, a gente não conseguiu, né, responder, mas estamos aí dispostos a apresentar as respostas, né. Acho que ficou muito claro esse ponto que a Jéssica trouxe. A nossa linha, né, essa linha de microcrédito social, de onde ela vem, por que ela é possível de ser apresentada para as pessoas atingidas e por que agora, né, a entidade gestora teve que tomar uma decisão muito rápida para dar conta aí desse diálogo que é necessário ser feito para a gente dar continuidade ou não. Inclusive, trazendo esses próximos passos que são muito importantes, né? Quando vocês perguntam, valores mais altos vão existir? Vão existir, né? As linhas de crédito e microcrédito vão ser definidas pelos conselhos, pelos setores regionais ali, no próximo momento participativo que a entidade gestora tem com os conselhos setores, né? Isso está previsto aí para acontecer em breve. A nossa equipe está muito atenta a todas as reivindicações. Vamos dar uma olhada aqui, que a gente pode responder, né, algumas perguntas. Mas é bom a gente destacar alguns pontos que foram aparecendo aqui no chat, que é importante a gente falar. Nenhum valor do fundo de crédito, ou seja, daquele valor que está na proposta definitiva para as linhas de crédito e microcrédito, e daqueles valores que estão previstos na proposta definitiva para os projetos de demandas das comunidades, vai ficar para a Caritas, ou para a ANAB, ou para o Instituto É Dinheiro. Isso é importantíssimo a gente destacar aqui. Tá bem? Todas as 3 instituições são instituições idôneas que estão há anos e anos na luta com o povo, pelo povo, e fazem esse trabalho para que algum tipo de justiça social possa chegar às pessoas que são atingidas aí por desastres, crimes pelo Brasil afora, né? Então, é importante a gente destacar isso, que as instituições que estão aqui compondo a entidade gestora têm um compromisso com o povo, né? E nenhum valor dos fundos de projetos, dos fundos do crédito e microcrédito vão ficar para essas instituições. Inclusive, ao final do período da proposta definitiva, se sobrarem valores, esses valores têm que ser devolvidos aí à custódia, né, à gestão das instituições de justiça, para serem reaplicados juntamente com o restante do valor do anexo 1.1. Anexo 1.1, que lá no acordo tem destinado 3 bilhões de reais, e aqui, agora, para essa execução, 10%, 300 milhões de reais. Tá bem? Essa é um destaque muito importante que a gente precisa fazer. Sobre as perguntas específicas sobre a linha de microcrédito, a gente vai, as que ainda ficaram, né, sem resposta, a gente vai tentar responder aqui no chat, porque dizem respeito aí à execução dessa linha, que, como ficou muito claro aqui para todos nós, ela está suspensa, né, ou pelo menos adiada, até que a gente resolva essa divergência, como a Jéssica trouxe para nós, essa divergência de entendimentos em relação à possibilidade de criação dessa linha com base na participação prévia das pessoas atingidas ali no encontro interregional em junho de 2025. Tá bem? Tem outros pontos aqui que vocês perguntaram sobre o endereço do crédito solidário. Então, o crédito solidário tem endereço em Brumadinho, em Betim, em Esmeraldas, em Felizlândia, em Pompéu. Tá bem? A gente vai deixar isso tudo. Tem um material, gente, que a gente publicou, que a entidade gestora publicou sobre as finanças solidárias. Houve pedido para que nós fizéssemos de forma impressa. Está aqui, esse material foi impresso, vai ser distribuído nos escritórios regionais da entidade gestora. Nós estamos atentas e atentos à necessidade de material impresso, sobretudo para atender as pessoas que têm acesso ruim ou nenhum acesso à internet, tá bem? Pessoal, se puder destacar alguma pergunta aqui
Bom, enquanto a gente olha aqui algumas perguntas que a gente possa responder, eu quero também, em nome da entidade gestora, agradecer as diversas, e foram muitas, mensagens de apoio, de solidariedade, de agradecimento à entidade gestora. Saibam que nós fazemos o nosso trabalho com muito empenho, com muita dedicação, e a nossa intenção é estar mais próximo, né? Mais próximo aí de vocês, para a gente fazer essa execução andar para frente, né? Andar para frente mesmo, progredir. Acho que está travando aqui. Tem uma pergunta que se repetiu, eu acho que está travando um pouco, mas eu vou prosseguir, tá, gente? Tem uma pergunta que se repetiu e que é interessante, né? Vai descontar esse valor do PTR? Né? É uma dúvida bem importante de a gente também esclarecer. Não vai, né? O anexo 1.1 está ali no acordo, tratando dos projetos de demandas das comunidades, do crédito microcrédito, dentro desse anexo 1.1. O PTR é o anexo 1.2, né? Que tem outro fundamento, outra destinação. Existe também o anexo 1.3, existe o anexo 1.4, né? E os dinheiros desse anexo, vamos dizer dessa forma, né? Os dinheiros desses anexos não se misturam, né? Existe uma regra ali no acordo, mas esses dinheiros não se misturam. Então, se você recebe o PTR e for acessar, seja essa linha de microcrédito social, seja outra linha que depois vai ser aprovada aí pelos conselhos e setores, não tem nada a ver, né, entre o PTR e o crédito microcrédito, o acesso ao crédito microcrédito. Tá bem? A gente vai lançar um material de perguntas e respostas sobre as finanças solidárias, sobre o crédito microcrédito, sobre bancos comunitários, fundos rotativos solidários, e nesse material vai ter muitas respostas às perguntas que vocês apresentaram aqui, tá bem? Eu acho que a gente já começa aqui a se encaminhar para o final da nossa live. A gente agradece imensamente. Eu quero convidar de volta a Jéssica para fazer também uma fala aqui de boa noite a vocês, de agradecimento, de reafirmação do compromisso, né, da Caritas, da ANAB, do Instituto É Dinheiro, com a execução e a boa execução do anexo 1.1. E aqui eu me despeço de vocês, desejando a todas e todas uma boa noite e convidando mais uma vez, né, a pegar nas nossas mãos para juntas e juntos a gente conseguir caminhar na execução desse projeto. E esperamos que em breve, né, a gente volte a estar com vocês para novas e boas notícias sobre a execução do anexo 1.1. Jéssica? Ei, pessoal, boa noite. Acho que tem muitas perguntas que foram respondidas ali no próprio chat. A gente também, né, sabe que tem muitas perguntas também, qual que é o próximo passo, quando é que vão ser as próximas reuniões. A gente também está planejando, né, que essas próximas reuniões aconteçam a partir de abril e maio, para que os conselhos e os setores possam decidir os seus projetos, as suas linhas de crédito e microcrédito específicas de cada região. Para além dessa linha de crédito, né, de R$ 2.500, que por hora a gente está suspendendo até a gente entender melhor o que foi esse ofício que a gente recebeu hoje às 4h30 da tarde e não teve tempo nem de se defender, nem de responder, né? Então a gente está precisando de mais um tempo para poder falar sobre isso. Importante dizer, né, que o valor de R$ 2.500, também tem muitas perguntas sobre isso, né? O valor de R$ 2.500, ele é um valor que foi pensado, né, para as pessoas atingidas, considerando, né, vários estudos que a gente fez e qual que é a média, né? Qual que é a média do crédito social no Brasil, né? Do crédito para uso pessoal no Brasil. E a média do crédito do uso pessoal no Brasil, ela é de R$ 2.000, né? A média do microcrédito para uso pessoal no Brasil é de R$ 2.000,
tá? Que é praticada pela Abrecred, que é a Associação Brasileira de Microcrédito Brasileira. E a média que o Crédito Solidário implementa é até de 1.400, mas mesmo assim, né, houve uma melhoria nesse valor ali nosso, pensando, inclusive, né, a carestia que a gente tem em todos os processos para 2.500, mas a gente também não podia, né, arriscar um valor tão maior. Mas, né, não é que a gente tirou também do chapéu, né, um valor como esse. Outra dúvida também, né, que a gente queria tirar para vocês é que nós não estamos apenas, né, conversando com vocês através da live, né? A gente está conversando com vocês enviando vários documentos, vários áudios, podcasts, né, para vocês receberem os materiais. Então, a gente primeiro lançou um caderno sobre finanças solidárias, que o Arísio já mostrou para vocês, né, que é esse documento aqui, que todo mundo vai poder pegar no escritório, mas a gente já mandou ele, né, nos grupos do WhatsApp para todo mundo. A gente também, né, fez uma reunião com todas as regiões, né, na maioria das regiões foi online, em algumas regiões foi presencial. A gente também está fazendo essa live agora e a gente está disponível o dia inteiro, né, o dia comercial inteiro, nos grupos de WhatsApp também, dos conselhos e setores, e a gente está conversando sobre isso também com vocês, tá certo? Então, agradeço muito a contribuição de vocês, né, todos os diálogos que a gente fez durante toda essa construção. A gente, assim que a gente tiver, né, informações sobre esse diálogo que a gente fez, sobre o lançamento dessa linha, né, quando é que a gente pode retomar, né, e avisar que vocês já podem ir no escritório buscar a linha, a gente vai avisar para vocês. A gente sabe que tem muita gente nos procurando, querendo acessar esse valor, né? É porque às vezes a gente acha que porque eu não quero, ninguém quer. Mas a gente não sabe muito bem, a gente pode muito bem como que é a realidade de 169 mil pessoas, que é mais ou menos a média da quantidade de pessoas atingidas que a gente tem na bacia do Paraupeba e Represa de Três Marias. E tudo bem também, né? Agora, a gente, que como entidade gestora, tem que ter o papel de pensar de maneira mais ampla e de trabalhar de maneira mais ampla, né, gente? E aí, agradeço muito a contribuição de vocês. Agradeço muito o trabalho que a gente tem feito juntos. Queria dizer para vocês que nós vamos iniciar o processo de definição dos projetos com os conselhos locais e os conselhos regionais, a partir das ideias de projeto que vocês levantaram nas reuniões de inauguração que a gente fez, né? Vocês estão lembrados que a gente encerrou um ciclo de inauguração dos conselhos, priorizou dano e levantou ideia de projetos. E aí, esse processo vai continuar para que a gente possa fazer a definição de projetos agora, a partir de abril e maio. A gente vai trazer essas ideias que vocês tiveram de maneira tratada, para que a gente possa escolher ali, né, a partir das ideias que a gente teve, seja com a assessoria, seja no levantamento que as pessoas atingirem, a gente vai tratar essas ideias, ver a viabilidade delas, pensar o valor delas, né, e decidir desse catálogo quais os projetos que a gente quer implementar nas nossas regiões. Além disso, a gente vai também implementar as linhas de crédito e microcrédito. A gente vai refletir, pensar e construir as linhas de crédito e microcrédito específicas da nossa região, tá certo? Então, aguardo vocês, né? Aguardem também o nosso contato. A gente está fazendo contato com as assessorias para elas poderem agendar com vocês essas reuniões, tá certo? E muito, muito obrigada, né, a todo mundo. Um abraço e contem com a entidade gestora por todos os canais possíveis para dialogar com a gente. Muito, muito obrigada. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite.